uma mensagem em seu coração e Deus vai tomá-la para a sua glória. Pai, nós te damos graça. Queremos te louvar por tudo que o Senhor tem falado até aqui. Toma a vida da tua pequena na palma das tuas mãos. Unge ela do alto da cabeça à planta dos pés e usa para a tua glória. Repreende toda retaliação, toda fúria. Saca-o da tua aljava e atinge o teu alvo para falar com a tua igreja. Cativa a nossa mente ao teu senhorio e ao teu governo. Repreende todo ruído externo, toda palavra contrária distorcida. E que a tua mão esteja no nosso coração e na nossa mente. Usa a tua filha com poder, autoridade e graça. Porque assim nós abençoamos na certeza da bênção e da vitória. E que aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos. E assim nós te adoramos em nome de Jesus. E se todos concordam, diz... A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, quem está sentado, vamos abrir a palavra do Senhor. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, agradecer aos pastores pela confiança, né? Que a gente sabe que trazer a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande, mas aprove o Senhor, cá estou, né? Vamos abrir a palavra lá em Jeremias 1, aleluia, Jeremias 1, o versículo que eu vou ler é o 11 e o 12, se puder colocar. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aí você vai lá em Jeremias 29. A partir do 10. Jeremias 29, 10, a partir do 10, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém? Aplaude ao Senhor, pode tomar o seu assento. Aleluia. Essa palavra em Jeremias 1, quando ele vai dizer e vai perguntar para Jeremias, quando ele o convoca, quando ele comissiona Jeremias, no chamado de Jeremias, ele vai dar uma visão para ele. E ele vai perguntar: Jeremias, o que é que você vê? E Jeremias vai dizer: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor dos exércitos, o Senhor, o nosso Pai, ele vai responder para Jeremias assim: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Quando a gente lê aqui no capítulo 29, Jeremias vai falar para o povo, que o povo ia ficar cativo durante 70 anos na Babilônia, mas que Deus ia trazê-los de volta. E Deus ainda vai falar assim: vocês vão me buscar e vão me achar, vocês vão orar e eu vou ouvir. E a palavra do Senhor, ela não vai voltar vazia. Mas por que eles chegaram a esse ponto de serem levados cativos para a Babilônia? A palavra do Senhor vai nos dizer que lá em Êxodo, o povo estava preso no Egito, cativo, como escravo. Ficaram lá durante centenas de anos. E ali o Senhor vai levantar Moisés, aquele que foi chamado para libertar o povo do cativeiro.
E ali o Senhor vai dar uma promessa, vai fazer uma promessa para o povo e vai falar assim para Moisés: eu vou enviar vocês e eu prometo que eu vou dar uma terra para vocês. E uma terra boa, que mana leite e mel. E ali os anos foram se passando, as provas vieram chegando, mas por conta da murmuração do povo, aquilo que era para durar poucos dias, pouco mais de um mês, durou 40 anos. Moisés morre, levanta-se o sucessor Josué, e eles ainda não tinham entrado na terra que Deus prometera. Mas a palavra do Senhor, como nós lemos, ela não vai voltar vazia. E ali esse povo, através de Josué, à frente deles, vai entrar na terra prometida. E ali vão se alegrar, vai ter muitas guerras, vai ter muitas lutas contra o inimigo que habitava na terra que Deus deu. Porque a promessa que o Senhor faz na minha e na tua vida, ela não vai vir de mão beijada. A gente pode pensar assim: mas Deus me prometeu, agora eu estou aqui vivendo aquilo que Deus havia prometido. Mas por que tanta guerra? Mas por que tanta luta? Por que tanta adversidade? E a palavra do Senhor vai nos ensinar que é assim que Deus faz. Nada na nossa vida vai vir de mão beijada mesmo, porque a própria palavra do Senhor nos respalda e vai dizer para mim e para você que o mundo espiritual é tomado à força, ou seja, esforço. Como assim ele falou para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo. E assim ele teve esforço, ele teve bom ânimo, entrou na terra prometida, mas ainda assim os gigantes se levantavam. Como bem disse a pastora, como bem estamos no ano de conquista. E você acha que para conquistar algo na minha e na tua vida vai ser fácil? Não, não vai. E ali o povo entra para essa terra, depois a gente vai ver ali que vai vir os juízes. Eu não vou me atentar a isso, eu não vou pregar sobre a história do povo, é só para que vocês entendam como é que eles chegaram na Babilônia. E ali o povo, outrora estava lá adorando a Deus, daqui a pouco já não estava mais. Deus levanta juízes, Deus levanta Samuel. Samuel é um homem que Deus separou para ser profeta, juiz e sacerdote. E ali Samuel está à frente do povo, sacrificava como sacerdote, profetizava como profeta, julgava as causas como juiz, e assim ele era guiado pela própria mão de Deus para guiar o povo. Só que chega um momento em que o povo vai olhar para a circunvizinhança e vai falar assim: eles têm reis, eles não vivem da forma como nós vivemos, a gente também quer um rei. Ali Samuel vai ficar triste, Deus vai falar para ele que ele não estava rejeitando Samuel. O povo estava rejeitando o próprio Deus. E levanta-se ali o período da monarquia, dos reis. E a gente vai vendo que ao passar dos anos, entra ano, sai ano, o povo de Israel, ele vira as costas para o Senhor. Ele faz o que não agrada ao Pai. Ele faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E Deus, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus que nos dá inúmeras oportunidades para a gente se render aos pés dEle, para a gente se consertar diante daquilo que nós fazemos errado, mas muitas das vezes a gente não enxerga onde estamos errando. E Deus, Ele sabe muito bem como trabalhar na minha e na tua vida. E como é que eu estou falando que Deus sabe trabalhar? Porque a gente vê a história do Senhor, do povo dele, o povo amado, o povo escolhido, aquele que Deus tomou para ele. E ele ainda assim, ele vai dar tempo para que o povo venha se arrepender. Mas o povo não se arrepende. E então o Senhor, ele vai levantar o inimigo. E eu quero ler, passando muitas coisas, mas só para vocês entenderem, lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, ele vai dizer assim, 36, 11. Não, desculpa, 11 mesmo, nem estou enxergando. Era Zedequias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Próximo. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Olha só que coisa terrível, nem se humilhou perante o profeta Jeremias,
Jeremias profetizava nessa época. Falava, olha, se arrepende, volta. Não faz isso, não faz aquilo. Volta a fazer o que é justo. Mas a palavra vai dizer, nem se humilhou perante o profeta Jeremias. Como a pastora já ministrou aqui. Que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Que o tinha juramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Próximo. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões. O rei ali, pode deixar, tá, Teus? O rei estava ali transgredindo, não se curvava, era de dura cerviz, era obstinado e não queria saber de se humilhar perante ao Senhor, de se arrepender, de voltar a fazer o que era certo. E ali a gente vai ver que os chefes, aqueles que eram subordinados dele, vinha e aumentava cada vez mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios. E contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. Ali o povo perdeu o juízo de vez, gente. Eles entravam na casa do Senhor e começavam a fazer aquilo que era pecado dentro da casa do Pai. Próximo. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. O Senhor é um Deus misericordioso que se compadece de mim e de você. Olha o que vai dizer o 16. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras. E escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o povo, que mais nenhum remédio houve. O Senhor sabe trabalhar na minha e na tua vida. Quando a gente vai lá para o versículo 20, vai dizer assim: e os que escaparam da espada, porque ali ele vai falar que levantou os caldeus para matar todos os jovens, todos aqueles que estavam pecando contra o Senhor dentro da casa do Senhor. E vai falar assim que Deus permitiu mesmo, como a gente acabara de ler, porque a própria palavra vai dizer que já não havia mais remédio, tamanho era o pecado do povo. E aí no 20 vai dizer, e os que escaparam da espada, levou para a Babilônia. E fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Aí a gente vai lá para Esdras, porque é sobre Esdras que eu quero pregar. É sobre ele que o Senhor colocou no meu coração. E ali em Esdras 1, é a continuação de 2 Crônicas, vai dizer assim, ó. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. O Senhor, ele levantou um rei ímpio, gentil, que não servia ao Senhor, que não era e não fazia parte dos judeus, mas a palavra do Senhor vai dizer que ele despertou o espírito de Ciro, para que cumprisse a palavra de Jeremias que foi dito lá atrás. Por quê? Porque nesse tempo já era o tempo dos 70 anos. E a gente vai ver isso lá em Isaías 44. Coloca para mim, Teus, por favor. Isaías 44, 26. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas.
E quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificado, e ao templo, funda-te. Aplaude ao Senhor. A gente vai ver um Deus aqui falando de Ciro sem nem antes ele ter nascido. Foi não sei quantos anos antes que Ciro nem era nascido. E o Deus já tinha dito inclusive o nome dele. Isso aqui tudo é para que eu e você venhamos entender que a palavra do Senhor, como foi liberado pela pastora Cristina, ela não volta vazia. Ela vai fazer aquilo que o Senhor liberou. E a palavra do Senhor ainda diz assim para mim e para você. Para que nós devemos confiar nos profetas e nós vamos prosperar. E a prosperar, que vai dizer, é a falta da necessidade. Não somente nas finanças, mas em todas as áreas. E ali Deus então levanta Ciro, que vai falar para o povo, vai despertar o espírito dele, vai falar assim, não, quem é daqui do meio do povo, que está cativo aqui na Babilônia? Não, pode juntar todo mundo e bora, vai lá para Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor, o teu Deus. Ele ainda fala, ele não vai falar do nosso Deus, ele fala do seu Deus. Porque ele não servia ao Senhor, mas Deus usa da sua soberania para poder atingir o alvo e fazer aquilo que ele tem determinado para fazer. Não depende de homens, não depende de mim, não depende de você, depende única e exclusivamente do Senhor. Foram 70 anos exilados, cativos na Babilônia. Mas o Senhor liberou uma palavra e após terminar os 70 anos, ele levantou Ciro, para que assim o povo voltasse a Jerusalém. Porque a palavra vai dizer que quando os caldeus subiram, eles queimaram o templo, eles destruíram o muro de Jerusalém, eles acabaram com tudo, levaram aquilo que era sagrado, os utensílios para a Babilônia. Eles levaram tudo, mas o Senhor levantou aquele que ia liberar o povo para poder reconstruir o templo. No capítulo 2, a gente vai ver aqui a genealogia, o nome, tanto nome, irmãos, tanto nome que a minha cabeça não gravou nenhum. Mas amém. Não, mentira, eu gravei um que foi de Zorobabel. Zorobabel ali, ele era, vamos colocar o sacerdote, o que estava liderando esse povo. Mas o que eu acho mais interessante é ver no capítulo 2 que aqui o Senhor vai retratar quantas pessoas foram de cada família, de cada tribo, de cada um deles. E aí quando chega lá no versículo 64, vai dizer assim, olha só que coisa linda. Toda essa congregação junta foi de 42.370 pessoas. Tem noção? 42.000 pessoas foram enviadas para Jerusalém para poder trabalhar em prol de um único propósito, que era a reconstrução do templo. E além desses 42.000, ainda vai dizer assim, ó, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337. Também tinham ainda 200 cantores e cantoras. Olha quantas pessoas foram levantadas em prol de um propósito. Olha quantas pessoas o Senhor levanta quando a igreja se une, como foi já dito aqui, ó, a igreja orava incessantemente por Pedro, e Pedro foi liberto da prisão sem nenhum arranhão. Não houve nenhum guarda que abriu a prisão, não houve ninguém lá com a chave, com os molhos, para poder libertar Pedro, mas Pedro recebeu a visitação do anjo, porque a igreja orava incessantemente. E aplaude ao Senhor, porque quando eu e você, como igreja do Senhor, nós nos unimos no mesmo propósito, o Senhor, Ele vai agir e Ele vai fazer.
Quando a gente ora aqui pelos enfermos, nesse propósito que está tendo, mesmo sem o propósito, quantas causas não são levantadas para que eu e você venhamos apresentar diante do Senhor? E talvez você possa pensar assim, mas para que eu tenho que orar? Já tem a pastora, já tem os obreiros, já tem não sei quem, e o Senhor está falando aqui, eu conto com a tua oração independente de cargo, eu conto com a tua oração como filho, como servo, como meu discípulo, eu conto contigo também, porque é na unidade que eu vou fazer. A gente vai ver que Deus se levanta e Ele vai falar assim, várias vezes na palavra, quando o povo estava cativo, até lá no Egito, aqui na Babilônia, em tudo quanto é canto, a gente vai ler assim, e Deus ouviu o clamor do povo. Quantas e quantas vezes a gente não ouve isso? Porque o Senhor conta com a minha oração, com a tua intercessão. Deus conta com uma igreja unida no mesmo propósito, para que seja feito a vontade dEle nas nossas vidas. E ainda que não seja uma causa própria, porque Deus não vai nos levantar somente nas causas próprias. Deus vai nos levantar para orar pela causa do irmão. Deus vai levantar para a gente orar pela causa do país. Deus vai nos levantar para orar por aqueles que estão em outros países fazendo missões e estão tendo retaliações, estão muitos morrendo. E Deus está falando, ora, apresenta para mim a tua oração, porque é na unidade que eu vou guardar, eu vou salvar, eu vou libertar. Assim como você ora e apresenta a tua família, quando uma pessoa dobra o joelho e fala, Pai, visita lá os membros da igreja Ebenezer. Pai, eu não conheço qual é a causa deles, mas o Senhor conhece. Enquanto nós estamos orando, o Senhor vai visitando a tua parentela, o Senhor vai guardando, vai livrando, vai salvando, o Senhor vai abrindo portas, o Senhor vai curando, o Senhor vai tirando tudo que está fora do lugar e vai colocando no lugar. Ele envia o vento impetuoso e Ele vai falando para você, continua profetizando, porque eu vou fazer e vou trazer um rebuliço do céu para colocar cada osso ao seu osso. E a gente vê aqui mais de 45 mil pessoas em prol de um só propósito, a reconstrução do templo. No capítulo 3, a gente vai ver ali que eles começaram a levantar o altar. Eles foram começando e colocando tudo no lugar. A restauração da adoração do povo para com Deus e a santificação das raízes daquele a qual eles serviam. Imagina 70 anos exilados. Quando a gente vai ler Daniel, a gente vai ver que eles foram 3 levas, e aqui a gente vai falar da primeira leva que foi levado cativo. Quando a gente vai ler Daniel, a gente vai ver lá que Deus colocou na palavra e disse assim, que levou-se os jovens nobres, inteligentes, saudáveis, fortes, porque eles queriam pessoas que fossem dar algum resultado para eles. E a palavra do Senhor vai dizer que durante 3 anos eles iam estudar sobre a cultura da Babilônia. Por quê? Porque ele queria descaracterizar e fazer com que o povo esquecesse de onde eles vieram, para que eles começassem a agir conforme a cultura da Babilônia. Imagina 70 anos, nós vamos ver logo no início Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eles colocam no seu coração e eles decidem por aquilo, por não se contaminar com nada que vem da mesa do rei e nem ia beber nada que não pudesse beber. E ali a gente vai ver ao longo da história de Daniel, de seus amigos, que eles não se contaminam, que eles continuam fiéis a Deus. Daniel, quando vem levantar um erudito lá do rei e vai falar assim, então agora ninguém durante esse mês vai poder orar para Deus nenhum, é só para mim. Aquelas pessoas, os outros governadores vão diante do rei e vai levantar e vai falar assim, Daniel está lá orando. Sabe por que Daniel não mudou o estilo de vida dele quando o decreto veio? Porque ele confiava naquele Deus que ele servia.
Quantas vezes eu e você recebe alguma notícia, algum algo, e você fica desesperado, e de repente você recebe até mesmo uma proposta, para de repente sonegar um imposto, para de repente passar a mão não sei aonde, que não é para passar, ou fazer algo que vai mal aos olhos do Senhor, e o seu desespero é tamanho, é tão grande, que você fala, eu preciso fazer isso aí. E o Senhor nos mostra, nos ensina que Daniel, ele continuou o seu estilo de vida. Eu vou permanecer orando. Eu não orava 3 vezes ao dia, eu vou continuar orando. A minha janela eu não vou fechar, as minhas mãos eu vou levantar, porque eu tenho que orar por Jerusalém. E ele continuou fazendo, e ali ele foi levado diante da cova dos leões. Só que a gente vai ver um Deus que é poderoso, um Deus que é maravilhoso, um Deus que quando eu e você se posiciona naquilo que Ele quer, Ele mesmo vai te dar o livramento. Ele pode não te livrar de passar na cova dos leões, mas é dentro da cova dos leões que Ele vai te socorrer, que Ele vai te dar o livramento, que Ele vai fazer você viver. E ali a gente vê diversas coisas. E por que eu estou falando isso? Porque aqui muitos das pessoas que tinham sido levadas cativas, eles com certeza perderam a referência do que era servir ao Senhor. Muitos, eu acredito, que não conseguiram se manter firmes, como Daniel e seus amigos. Então ali a gente vai ver no capítulo 3 de Esdras, que o altar foi restaurado, o altar da adoração, o altar da adoração a Deus, aqueles a qual eles serviam. A primeira tomada de decisão dos líderes foi uma oferta de sacrifício a Deus, conforme a lei de Moisés implicava e dizia que devia ser feito. Eles queriam resgatar no povo os princípios espirituais. Eles celebraram ali a festa dos tabernáculos, outro significado bem importante no meio do povo, porque demonstrava a alegria e a gratidão deles, porque eles tinham sido libertos, porque eles tinham saído daquele lugar de cativeiro. Então, quando eu e você quebramos a nossa aliança com Deus, ainda há um jeito de retomar nossa aliança com o Pai. Porque eu e você, nós somos pecadores, mas é possível, como a gente lê lá em Apocalipse, quando vai dizer assim, lembra-te de onde você caiu. Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. E o Senhor está dizendo para mim e para você, se você errou, se você enfiou o pé pelas mãos, porque a gente comete erros sim. Quem vai falar, eu não peco, já está mentindo, então já está pecando. Então, e isso quem diz é a palavra do Senhor, não sou eu. Então, quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de levantar o altar, de consertar o altar, de restaurar o altar, de se manter fiel ao Senhor, porque Ele vai perdoar os teus pecados quando verdadeiramente eu e você se arrepender dos nossos maus caminhos. E Ele vai dizer que Ele vai sarar a minha e a tua terra. O Senhor tem prazer em sarar a nossa terra. Ele tem prazer de ouvir o meu e o teu arrependimento. E vai falar, Pai, eu estou aqui, eu cometi isso, eu fiz aquilo, mas eu me arrependo, Senhor. Ai, me converte, Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Senhor, para que assim eu não venha pecar mais. E o Senhor, eu creio que está ouvindo o meu clamor, vem sobre mim. E o Senhor vai dizer que o ouvido dele, ele está aberto para ouvir a minha e a tua oração. E ainda a palavra do Senhor vai dizer que as mãos do Senhor, elas não são mirradas, mas elas estão erguidas para poder nos levantar e nos colocar de pé novamente. Aleluia. Aplaude ao Senhor. No capítulo 4, a gente vai ver algo que vai dizer assim, coloca 4:1 aí, por favor. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel,
chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para cá. Lá no verso 5, vai dizer assim, ó. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Ou seja, aqui a gente vai ver que depois que o altar é restaurado, e ali eles estão trabalhando para a restauração do templo, vai levantar opositores. E quem diz é a palavra do Senhor. Vai se levantar opositores querendo fazer aliança com eles. Porque eles chegam diante lá de Zorobabel e os outros e vai dizer assim, ó, nos deixa ajudar, assim a gente vai também fazer isso, a gente vai adorar o seu Deus também e tal, e vai lá todo solícito. Só que por trás disso, eles eram opositores e queriam embargar a obra, porque eles tentaram se infiltrar nos líderes para receber ali um aval e poder, na verdade, paralisar o que estava sendo reconstruído, impedindo o progresso da obra. E mais para frente a gente vai ver que eles disseminaram discórdia e ainda fizeram relatórios difamatórios contra o povo perante o rei. E as informações que o rei teve, o rei inclusive suspende por um período a obra de reconstrução do templo. E o Espírito Santo foi me ministrando que lá no Novo Testamento, a palavra do Senhor vai dizer que eu e você somos templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi me ministrando e falando assim, filha, quantas vezes vocês tentam reconstruir, recomeçar comigo, mas vão se levantar os opositores, vão se levantar os infiltrados para tentar embargar a obra que eu estou fazendo. Quantas e quantas vezes vão vir pessoas tentando difamar, tentando disseminar discórdia, tentando fazer tudo para que o progresso da obra seja interrompido. E isso é na tua vida espiritual, ministerial, familiar, é dentro da igreja com a obra em si. O inimigo ele não está contente de saber que a obra está progredindo. O inimigo não quer saber de progressão na minha e na tua vida. O inimigo quer saber de paralisar. O inimigo, ele quer embargar a obra, a boa obra que o Senhor começou, ele quer parar, ele quer estancar, ele quer derrubar. E ele vai vir com alianças, que você e eu, se não tivermos discernimento, ele vai nos mostrar como uma aliança sadia. Ah, eu vou te ajudar, quando na verdade ele não está ajudando nada, ele está se infiltrando para poder disseminar a discórdia, a bagunça, o disse-me-disse, a mentira, a fofoca e ainda falar que você não vai chegar em lugar nenhum. Enquanto você está orando por um propósito pela tua casa, o inimigo se levanta e fala, eu vou orar junto com você. Ah, então tá, vamos para a madrugada. Mentira. Quantas vezes Satanás vai se levantar usando pessoas que na tua frente fala que vai te ajudar e por trás está pensando, tomara que ele não se converta, tomara que não dê certo. Irmão, Satanás, ele é sagaz. E ele quer pegar eu e você na nossa fragilidade. Sabe qual é a fragilidade? É quando eu e você estamos precisando de algo, e aí a gente se coloca diante do Senhor para que aquilo seja resolvido, não por nós, porque como a pastora já ministrou aqui, a gente entende que não é na força do nosso braço, não é no muito falar, e a gente se posiciona com o Senhor, aí vão se levantar os opositores, aqueles que vão querer te derrubar, que vão querer paralisar a obra que o Senhor está fazendo, com uma palavra que vai olhar para você e vai dizer assim, ó, imagina,
Você acha que isso aí vai acontecer? Não, filha, não dá certo. Pode parar. As palavras de negativa vai vir sobre a minha e a tua vida. Mas o Senhor fala para mim e para você nesta noite, que eu e você vamos ter a ousadia do céu para falar: Satanás, para trás de mim. Assim como Jesus levantou e falou para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque o propósito do meu Pai vai ser concluído através da minha vida. É assim que o inimigo quer fazer. E o inimigo muitas das vezes não vai economizar nas pessoas que ele vai usar. A gente pode ver lá Pedro: não, Senhor, eu vou morrer no teu lugar. E aí Jesus levanta e fala: para trás de mim, Satanás, porque aquilo que meu Pai me enviou vai ser concluído. E quando você se converter, Pedro, aí sim você vai viver o que você quer. E é assim na minha e na tua vida. Quantas vezes o inimigo não vai tentar paralisar, embargar a obra, fazer parar com seta, com retaliação, com dor, com cansaço, com palavras, com tudo que você possa imaginar. Eu não conheço qual é a fragilidade de cada um, mas Deus conhece e Satanás também sabe qual é o ponto que vai te pegar para tentar parar você. Para tentar te derrubar, para tentar fazer você ficar lá: ai, ó céus, ó vida, não dá certo mesmo, ai, não quero, ai, quer saber, não vou mais. Porque Deus não vai agir na sua dúvida, na sua incredulidade. A palavra do Senhor vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda vai dizer que quando a gente tem dúvida, nós somos como ondas, que vai e vem. E não acontece nada. Porque a palavra do Senhor, Jesus nos ensina: se creres. Quem é que crê aqui? Quem é que crê na promessa do Senhor sobre a sua própria vida? O Senhor está dizendo aqui que já foi liberado, inclusive na nossa vida, que Deus estava abastecendo a nossa fé lá no outro culto. E não é só naquele dia específico, é em todos os dias. Porque cada dia que se levanta uma situação, Deus vem e fala: filho, se a tua fé for como um grão de mostarda, você vai orar e esse monte vai sair daqui, vai para lá, e vai sair de lá, vai lá para não sei para onde, porque é assim, é na fé que o Senhor vai agir. E aqui a gente vai ver depois, no capítulo 5, que mais oposição vem sobre a vida deles. Porque eles tentam obstruir o progresso da reconstrução. Satanás não para de fazer isso. Satanás, ele vai lutar todos os dias que ele puder, que são todos, porque é para isso que ele veio. Ele veio para tentar destruir a promessa que Deus fez sobre a tua vida. Ele veio para tentar te roubar do propósito que o Senhor tem para você e para a tua casa. E ali a obstrução, os ataques do inimigo vai continuar. O inimigo, ele é tão sagaz que quando ele foi diante do rei, ele levou uma carta e falou assim: olha, então, sabe o que acontece? Esse povo está reconstruindo aí o templo, sabe por quê? Eles vão ficar mais fortes que você, viu? Depois que eles terminarem, você vai ver só o que vai acontecer. Aí o rei foi lá e falou assim: então, eu acho melhor parar. Paralisou. Só que no capítulo 6, a gente vai ver que Deus vai levantar um rei, o rei Dario. E olha só o que diz, capítulo 6, 1. Coloca para mim, por favor. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia. E em Acmetá, o palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 70 côvados, a sua largura, e ele vai descrevendo. Aí vai lá para o versículo 7. Deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta
o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos, da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos. E o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Aplaude ao Senhor. Coisa linda é o que Deus faz e move no meio do coração dos reis, no meio do coração dos grandes, porque ali quando ele vai receber aquela carta, o rei Dario, diferente do outro que falou, não, vamos parar com isso aqui, aí o Zorobabel recebeu uma palavra do profeta que Deus mandou, teve coragem ele junto de outros e começaram novamente a reconstrução. Eles continuaram. Quando eles continuaram, o inimigo, os opositores vieram e falaram, de novo, quem foi que mandou? Quem é que está fazendo isso aí? Aí levou os nomes lá para o rei e falou, rei, aconteceu isso, isso e isso. E eles ainda disseram que o tal do rei Ciro falou que eles podiam ter acesso. Aí o rei Dario falou, o quê? Peraí, vamos abrir o rolo. E o Senhor fala assim, aquilo que você faz tem memorial diante dele. Aquilo que eu e você fazemos é um memorial, seja ele bom ou ruim. E ele vai lá ler o rolo, ele vai ver que realmente Ciro tinha deixado. E ele vai falar o quê? Se Ciro deixou através de Deus, por que eu não vou? Não, vou também. E ali ele deixa o povo, fala, não, eles vão continuar. E ainda ele vai levantar aqueles que não eram para reconstruir, para poder bancar financeiramente a obra. Com tudo aquilo que era de suprimento, para que eles pudessem permanecer e continuar a edificação do templo, a reconstrução. Quando chega no capítulo 7, coisa linda que Jesus faz. No capítulo 7, ali a gente vai ler sobre um homem chamado Esdras, que veio na segunda leva. Esdras é levantado por Deus para poder edificar não o templo, porque o templo já tinha sido reconstruído, mas sim para poder restaurar os princípios do Senhor sobre o povo. E a palavra do Senhor vai dizer assim, lá no 7, versículo 6. Este Esdras, e Esdra quer dizer, eu vou ler porque eu já não vou lembrar, né? Agora já foi muita coisa, minha cabeça já foi. Esdras significa auxílio, ajuda e socorro. Olha só o que Deus está levantando na minha e na tua vida. Auxílio, ajuda e socorro. E a palavra do Senhor vai dizer, este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil da lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. E sabe por que foi que o rei deu tudo quanto lhe pedira? Próximo. Não, vai lá para o 9, desculpa. Porque no primeiro dia do primeiro mês, foi o princípio da sua subida da Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês, chegou a Jerusalém. Ou seja, foram meses caminhando até chegar lá. Chegou a Jerusalém segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque, olha o porquê que Deus era com ele e concedeu tudo quanto ele precisava. Porque Esdra tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. E a gente vai começar a ler lá para frente, e Deus vai levantar o rei e vai falar assim, tudo que ele precisar, seja ouro, seja prata, seja comida, do mesmo jeito que ele fez lá com a vida dos anciãos para a reconstrução do templo, ele ainda decretou, aquele que é do seu povo, que não quiser seguir os mandamentos, vai morrer.
um rei ímpio vai falar para o povo assim, ó, o decreto está lançado, tudo que ele precisar vocês vão fazer. E ele colocou no coração dele, então ele vai ensinar vocês quais são os princípios da lei do seu Deus. E aquele que não quiser cumprir, não quiser aprender, eu decreto que vai morrer. Vocês têm noção do que é isso? Do que Deus faz na minha e na tua vida? E quantas vezes eu e você, nós desejamos alguma coisa, nós queremos algo, mas nós não colocamos no nosso coração a procurar, a aprender da lei do Senhor, a cumprir ela e a ensinar aos outros. Porque Deus fez o que fez na vida de Esdras, levantou ele como socorro, ajuda, no meio do povo e auxílio, porque ele queria compartilhar da lei, ele queria edificar os pilares que tinha sido perdido no meio do povo. Se coloca de pé. O Senhor, Ele fala para mim e para você assim, nesse mês de decisão, separação e consagração. Que há um memorial diante dele para a minha e para a tua vida. E neste memorial, o Senhor vai fazer e vai nos conceder conforme o nosso procedimento para com ele. Assim como ele foi na vida de Esdras, que o levantou para restaurar o altar, como também a gente viu aqui ele levantando os sacerdotes para a reconstrução do templo. E ele vai falar para mim e para você assim, ó, vai ter opositores? Sim ou não? Vai ter aqueles que querem embargar a sua obra? Tem aqueles que vai querer te matar? Mas quem é contigo? E o Senhor diz para mim e para você, a nossa decisão vai fazer a mão do Senhor estar estendida sobre a nossa vida. E eu e você vamos viver aquilo que Deus tem e quer projetado para a nossa vida. Porque o Senhor diz, eu velo para cumprir a minha palavra sobre a tua vida. E os meus pensamentos são de paz, não são de mal. E eu vou cumprir. Quando vocês me buscarem, vocês vão me achar. Quando vocês orarem a mim, eu vou ouvir o teu clamor. E quando vocês se arrependerem e largarem tudo aquilo que eu e você fazemos de errado, o Senhor vai falar assim para mim e para você, eu vou sarar a tua terra vai frutificar e você vai viver o inimaginável com Deus. E é isso que o Senhor tem para mim e para você, amém? Vamos orar, vamos apresentar diante do Senhor esta palavra, que você venha ter pego, nem que seja um versículo para a tua vida. Ah, Pai amado, Pai querido e Deus santo, Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti. Ah, Senhor, vem de encontro a cada coração que aqui está. Ah, Paizinho, que não seja eu, porque não foi mesmo. Oh, Espírito Santo, mas que a Tua palavra, meu Pai, venha ter entrado em corações, Jesus, com solo fértil. Que a Tua palavra venha germinar, meu Pai, no nosso coração. Que o Senhor venha dar crescimento. Que assim como o Senhor deu estratégias, meu Pai, para aqueles líderes, ah, Senhor, nos dá estratégia também. Abre a nossa visão espiritual, para que nós não venhamos, meu Deus, fazer aliança com aqueles que se diz ser, mas não são. Abre, meu Pai, a nossa visão espiritual. Abre a nossa mente, o nosso coração. Ah, Senhor, sê conosco, como Esdras, meu Pai, que colocou no seu coração a aprender da lei do Senhor, meu Pai, a praticá-la e a ensinar aos outros. Que nós venhamos levar, meu Pai, a boa palavra, a boa semente, Senhor. Que venhamos verdadeiramente fazer o ID, onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, seja na empresa, seja na universidade, seja no mercado, eu não sei, mas que nós venhamos, meu Pai, assim como Esdras, espalhar, meu Deus, os teus preceitos e praticá-los, meu Pai, com uma diligência, a qual a sua mão estará estendida conosco. Pai, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo. Ah, Espírito Santo, vai abrindo, meu Pai, a visão espiritual, para que nós possamos reconhecer que assim, meu Deus, como aquele povo, Senhor, aquele rei de dura serviço,
estava obstinado em fazer aquilo que era mal aos teus olhos, Senhor. Arranca de nós a obstinação, arranca de nós, meu Deus, a mente obscurecida, o coração endurecido, meu Pai, e que nós venhamos, Espírito Santo, ter um coração, meu Pai, trocado. Um coração duro, o Senhor troca por um coração de carne. E assim eu te agradeço, meu Deus. Ah, Senhor, obrigada por esta palavra. Jesus, eu não sou nada, mas a tua palavra é. Jesus, eu não tenho nada a não ser da tua presença. E eu creio, Pai, que famílias que aqui estão serão edificadas como templo do Espírito Santo. Ah, Senhor, serão habitação sua, para o Senhor, meu Deus, fazer aquilo que lhe apraz. E assim, Jesus, nós te agradecemos, na certeza da bênção e da vitória. E você aplaude o Senhor com bastante alegria, em nome de Jesus.